A nossa Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E vai além, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Edward Jenner, médico inglês, em 14 de maio de 1796, elabora a primeira vacina. Naquele período, na Rota da Seda, surge uma nova doença, a varíola. A varíola era uma ameaça gigantesca à humanidade e a batalha contra ela era travada há séculos. Sabe-se hoje que esta foi a doença viral que mais matou na história. Era tida como o horror da época, segundo Gabriela Brumati. O médico inglês teve uma ideia inusitada e arriscada. Jenner observou que as mulheres inglesas que ordenhavam vacas não apresentaram nenhuma marca da varíola. Logo entendeu que elas tinham adquirido uma doença similar, branda, e consequentemente estavam protegidas da doença pandêmica. E o que ele fez? Jenner extraiu o pus da mão de uma ordenadora que havia contraído a varíola bovina e o inoculou em um menino saudável, James Phipps, de 8 anos, em 4 de maio de 1796. O menino contraiu a doença de forma branda e logo ficou curado. Depois dessa primeira experiência, repetiu o teste mais vezes e no intervalo de 2 anos, 21 testes foram apresentados com resultados diferentes. 4 anos após o primeiro teste, em 1800, surge o nome vacinação, palavra derivada de vaca. No universo científico da época, todo esse processo não foi bem aceito. Médicos e a população ridicularizavam Edward Jenner por, em algumas situações, a vacina não ter obtido o sucesso esperado. Além do mais, era espalhado pela população que ao se tomar o medicamento a pessoa era transformada em vaca. E é a partir desse momento que iniciamos nossos mitos e verdades, principalmente no Brasil. O cenário brasileiro não foi diferente, mas a história acontece 110 anos após a criação da vacina. Em 1904, no Hospital São Sebastião, 1.800 pessoas foram internadas por causa da varíola. E se há 100 anos as pessoas rejeitavam tomar a vacina, não poderia ser diferente no início do século XX. Em 1804, o Marquês de Barbacena chega com a vacina no Brasil. Em 1837, com o intuito de combater a varíola, ela se torna obrigatória para crianças e em 1846 para adultos. Porém, só em 1884 começa a produção em grande escala de vacinas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E assim chegamos no ano de 1904, tendo como personagem principal Oswaldo Cruz. Em 1904, o Rio de Janeiro sofria com a falta de saneamento básico, apresentando ruas cheias de lixo e tratamento de água e de esgoto ineficientes. Esse quadro desencadeava uma série de epidemias, inclusive de varíola. Nesse contexto preocupante, o então presidente da República, Francisco de Paula Rodrigues Alves, deu início a diversas medidas para melhorar o saneamento e reurbanizar o Rio de Janeiro. Além das medidas acima mencionadas, Oswaldo Cruz sugeria a obrigatoriedade de vacinação. O médico sanitarista propôs que as pessoas vacinadas, devidamente comprovadas, teriam direito a um contrato de trabalho, matrículas em escolas, certidão de casamento, autorização para viagens e outros. Ao contrário, quem não fosse vacinado não teria tais regalias. Em 31 de outubro de 1904, o Congresso aprova a sugestão, tornando-a lei, e em 9 de novembro do mesmo ano, as regulamenta, ou seja, ficam vigentes, consequentemente obrigatórias a toda a população. Porém, nem tudo é tão simples. E como dissemos no começo desse tópico, se há 100 anos as pessoas rejeitavam tomar a vacina, não poderia ser diferente no início do século XX. Essa frase tem relação direta com a revolta da vacina. Isso serviu de catalisador para um episódio conhecido como Revolta da Vacina. O povo, já tão oprimido, não aceitava ver sua casa invadida e ter que tomar uma injeção contra a vontade. Ele foi às ruas da capital da República protestar. No dia 5 de novembro é criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória, e dos dias 10 a 16 de novembro de 1904 aconteceram na capital carioca conflito entre os manifestantes e a polícia e exército. Ao todo foram 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos e 30 mortos, conforme os dados do Centro Cultural do Ministério da Saúde.
O término da revolta também fica marcado pelo fim da obrigatoriedade da vacina, porém, em 1908, com o novo surto da doença, a população faz um movimento ao contrário ao da revolta da vacina, isto é, elas buscam pela vacina sem lei que as obrigassem ou restringissem seus direitos, e assim a varíola vai sendo erradicada.